Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, eu sou Carlinhos Veiga e estou aqui com mais um tutorial e nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouco sobre a história dos encadeamentos a quatro vozes, tá? O famoso encadeamento harmônico. Muita gente tem me pedido ajuda, né? Tanto na hora da compreensão quanto na hora da correção de alguns exercícios. Então a gente vai trabalhar um pouquinho desse tópico aqui, tá? O que a gente tem que lembrar é o seguinte, é que quando a gente está escrevendo a quatro vozes, a gente vai ou pensar, né, como a forma coral, que indica pra gente soprano lá no agudo, contralto um pouco abaixo, tenor um pouco abaixo do contralto e o baixo como a voz mais grave. Ou então, que também é uma peça que vai poder ser tocada no piano, certo? Então é interessante, né? Ela ou vai ser cantada a quatro vozes ou vai ser tocada no piano. E é interessante que as notas, né, na mudança de acorde de um para outro, as notas estejam relativamente próximas, tá? Porque muitas vezes isso é feito como acompanhamento, ou então como subsídio, né, como base para algo que vai ser cantado mesmo nas quatro vozes, tá? Então é muito interessante que a gente use a forma encadeada, que a gente pense nos acordes, na progressão de acordes, de maneira encadeada, certo? Pelas regras de contraponto, a gente tem que garantir que haverá independência entre as vozes. Ou seja, a gente não pode pegar uma voz e amarrar um intervalo em relação a outra voz e ficar seguindo sempre aquilo. Isso não é o recomendado, certo? O ideal é que a gente vá de fato trabalhando as vozes de forma que para cada acorde a gente tenha diferentes intervalos entre vozes iguais. Eu vou dar o exemplo aqui. E a gente precisa se preocupar muito com as quintas e com as oitavas, certo? A gente deve evitar fazer as quintas diretas. O que são quintas diretas, Carlinhos? Eu alcançar um intervalo de quinta usando um movimento direto, ou seja, caminhando as vozes para o mesmo lado. Isso eu devo evitar. Mas uma coisa que é proibida é a quinta paralela. Da mesma forma é a oitava. Evitar a oitava direta e não pode, é proibido oitava paralela. Tá, Carlinhos, a quinta e a oitava paralela eu entendi. Quando as vozes se movimentam no mesmo sentido e formam uma quinta, uma oitava. Mas o que vem a ser a oitava paralela? Quando a gente tem uma oitava entre duas vozes, por exemplo, baixo e tenor, certo? E logo no acorde seguinte a gente tem outra oitava entre as mesmas vozes, baixo e tenor. Isso é proibido, tá? E esse baixo e tenor aqui foi um exemplo, pode ser entre soprano e contralto, entre tenor e soprano. Então, quintas e oitavas a gente tem que ter muita atenção para quê? Para evitar paralelismo, certo? Então vamos lá. Dito isso, vamos começar a trabalhar. Eu vou fazer alguns exemplos aqui que são bem simples, mas que ilustram muito bem a forma como isso é pedido para a gente na hora de avaliação, ou por que essas coisas funcionam, por que essas coisas existem, porque elas soam bem, tá? Se a gente faz da forma como a gente entende que soa bem, vai soar bem, certo? Então esse é o ponto. A gente deve fazer dessa forma. Ah, é porque está escrito no livro que eu tenho que fazer dessa forma, que eu não posso fazer oitava paralela, e se eu quiser fazer oitava paralela, na sua arte você pode, cara. Por que a oitava paralela e a quinta paralela são evitadas nisso aqui? Porque durante um período a música passou por um tipo de composição chamada organum, tá? E existiu o organum paralelo, tá? Tem gente que chama de órgão também. Então, o que acontece?
as composições eram feitas de forma paralela. Você tinha ali o intervalo de quinta ou de oitava, e tudo acontecia paralelamente. Chega uma hora que esteticamente isso cansa e as pessoas buscam outras alternativas, certo? E foi aí que começou a surgir essa história das 4 vozes de forma independente, ok? Então como é que funciona normalmente isso aqui? Vamos colocar aqui uma tonalidade de Ré maior, certo? E aí o cara diz assim, ó, escreva na tonalidade de Ré maior um acorde equivalente ao 5º grau e outro acorde equivalente ao 6º grau, certo? Escreva na forma encadeada, parará, parará, parará. Aí o que a gente tem que fazer? Bom, vou escrever, primeiro eu tenho que pensar qual é o meu acorde do 5º grau de Ré maior, qual é o meu acorde do 6º grau de Ré maior. E aí a partir disso eu vou escrever de forma que eu evite saltos muito grandes, oitavas paralelas, quintas paralelas, salto do trítono, são coisas que eu devo evitar. Se você quiser saber mais sobre as regras do contraponto, na descrição desse vídeo aqui tem um link para a minha página lá do contraponto que segue as regras orientadas pelo Fuchs. Ok? Então, eu estou em Ré maior e eu quero saber qual é o acorde do 5º grau de Ré maior. Lá vou eu. Ré é só contar. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ah, Carlinhos, o Fá é sustenido. Dane-se, cara. Eu vou contar ele diatonicamente, se ele é sustenido, se ele é natural. Para mim pouco importa nessa hora. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. O que eu quero é achar quem é o 5º grau de Ré maior. Então, o 5º grau de Ré maior é o Lá maior. Lá vou eu escrever aqui um bonito acorde de Lá maior. Eu vou colocar esse cara aqui, meu baixo, aqui no gravão. Eu quero colocar o meu tenor aqui no Dó, que é a terça. Vou escrever esse cara aqui numa posição fechada, certo? Então eu vou colocar o contralto aqui e vou colocar o soprano aqui. Beleza? Então tá aqui. Lá maior, Lá, Dó sustenido, Mi e Lá, certo? Escrito na posição fechada, que também isso não vai importar muita coisa, só estou chamando a atenção. E eu preciso, para o acorde seguinte, escrever o 6º grau, e eu tenho que cuidar das minhas oitavas e quintas. O que é que eu preciso fazer então? Identificar nesse meu primeiro acorde aqui, onde é que estão as minhas oitavas e quintas, tá? Então, isso eu tenho que fazer voz por voz. No começo você tem um pouco mais de trabalho, porque até você pegar a manha, dá trabalho, certo? Mas é só seguir, que chega. Então, o que a gente tem que fazer? É por voz, é de voz em voz, né, Carlinhos? É isso mesmo. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Vou fazer todas as relações a partir do baixo. Então, do baixo para o tenor, eu tenho um intervalo de terça, né? É uma terça composta, ou seja, passou de uma oitava, é uma décima, mas é uma terça. A título de intervalo aqui, é uma terça. Do Lá para o Dó sustenido, terça maior. Beleza, não tem problema algum. Vamos ver aqui do baixo para o contralto agora. Do baixo, que é o Lá, para o contralto, que é o Mi, eu tenho uma quinta. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Opa, então, entre baixo e contralto, eu tenho que me preocupar. Vamos ver agora entre baixo e soprano. O baixo eu tenho Lá e o soprano eu tenho Lá. Uma oitava eu também tenho que me preocupar. Então, entre baixo e contralto e entre baixo e soprano, eu tenho que prestar bastante atenção no que eu vou fazer. Vamos ver agora a partir do tenor. Do tenor para o contralto, eu tenho uma terça. Do Dó sustenido para o Mi, uma terça menor sem problema nenhum. E do Dó sustenido para o Lá, olhando agora as vozes tenor e soprano, eu tenho uma sexta. Então, não tem problema nenhum. E agora eu vou olhar do contralto para o soprano, que eu estou vendo aqui que eu tenho uma quarta, certo?
É simples assim. Se você pega do baixo, você faz o baixo com todas as vozes. Do tenor, você pega dali com as duas vozes superiores e do contralto você só tem um. Então a gente chega à conclusão que aqui a gente tem um quinto grau, né? E agora a quinta está entre a voz do baixo e do contralto e a oitava está entre a voz do baixo e do soprano. No meu acorde do sexto grau, eu não posso ter quinta entre baixo e contralto e não posso ter oitava entre baixo e soprano. Naturalmente, a quinta e a oitava vão aparecer em outras vozes, entre outras vozes. Então vamos ver. E aqui a gente já começa a prestar atenção em alguma coisa. Por exemplo, do Lá, que é o quinto grau, para o Si, eu não devo saltar uma coisa longa, tá aqui do lado. Olha o que, é que eu vou fazer então, ó. Colocar simplesmente o meu Si do baixo logo aqui acima, grau conjunto. E vou fazer a mesma coisa aqui com o meu tenor, descendo para o Si, certo? Por quê? Agora é que você vai entender por quê. Porque eu já estou dobrando aqui a minha fundamental, eu já criei aqui um intervalo de oitava entre vozes que antes eu tive uma terça. Então, essa oitava aqui, ela chegou por movimento contrário, ela não é uma oitava direta, ela chegou por movimento contrário, e ela está entre baixo e tenor, que antes eu tive um intervalo de terça. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Não tem o menor problema com isso aí. Vamos cuidar agora das outras vozes, certo? Olha o que vai acontecer. Essa voz aqui, eu tenho que cuidar agora das notas que estão faltando aqui. Nesse acorde do sexto grau, o acorde é Si menor. Então eu tenho que cuidar. Eu já tenho aqui duas notas Si, eu tenho agora que ter um Ré e um Fá. Naturalmente, o que é que eu vou fazer? Buscar o caminho mais curto. Se esse Mi do contralto está aqui, eu vou então encontrar o meu Ré a partir aqui do Mi. E se eu preciso de um Fá, eu vou usar ele a partir do soprano que veio do Lá ali. E aí o que eu tenho que fazer? Olhar novamente aqui as minhas quintas e oitavas desse novo acorde. Lembrando que eu não posso ter quintas e oitavas entre baixo e contralto, eu não posso ter quinta e não posso ter oitava entre baixo e soprano. Então vamos ver. Do baixo para o tenor, oitava, já considerei que isso aí está tudo certo. Movimento contrário, tudo beleza, tudo pelo livro, né? Pela academia, certinho. Vamos ver agora do baixo para o contralto. Eu tenho um Si aqui e tenho um Ré no contralto. Olha só, eu passei a ter uma terça. Antes, no acorde do quinto grau, eu tinha uma quinta. Passei a ter uma terça, sem problema nenhum. Ok? Vamos ver agora entre o baixo e o soprano, que eu tinha uma oitava. E agora eu passei a ter o Si no baixo e o Fá sustenido. No soprano eu passei a ter uma quinta. Movimento contrário, soprano desceu, baixo subiu. Tá tudo lindo, certo? Então eu já resolvi, por exemplo, o problema de quinta e oitava paralela no acorde todo. Carlinhos, como é que você sabe que está no acorde todo? Porque eu posso ter quintas e oitavas aqui, entre outras vozes, certo? Mas as que estavam no acorde anterior eu já eliminei, certo? Mas vamos conferir aqui o restante. Do tenor para o contralto agora. Antes eu tive um movimento de terça no acorde do quinto grau e agora eu continuei com um movimento de terça, sem problema nenhum, certo? Eu tive uma sexta entre o tenor e o soprano lá no primeiro acorde e agora eu passei a ter uma quinta, não é isso mesmo? Do Si para o Fá sustenido. Ah, Carlinhos, mas aí foi uma quinta por movimento direto e não movimento paralelo. Então é isso que eu digo. Entre as vozes, quando a voz intermediária, né, tenor ou contralto, faz uma coisa dessa, não tem tanto problema, tá?
O problema seria soprano e baixo fazendo isso, porque aí o ouvido percebe bem. Isso aqui a gente está compondo harmonia, beleza? Então, ó, tive um acorde do quinto grau na tonalidade de Ré maior e depois um acorde do sexto grau na tonalidade de Ré maior, certo? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos colocar aqui uma tonalidade de Mi maior. Mi maior. E vamos escrever aqui um encadeamento. 1, 4, 5, 1. Certo? O que eu vou fazer aqui? Em Mi maior, quem é o primeiro grau? Mi. Vou colocar meu baixo aqui. Quem é o meu quarto grau? Mi, Fá, Sol, Lá. Vou saltar com o meu baixo para cá. Quem é o meu quinto grau? Si. Vou saltar com o meu baixo para cá. Quem é o meu primeiro grau? Voltei para o Mi. Então, voltei para cá, ok? Estou aqui, deixa eu colocar aqui, que vai estar tudo na posição fundamental. 1, 4, ups, escreveu ali uma coisa. 5, 1. Maravilha. E aí agora a gente deve começar a construir os nossos acordes. A gente já sabe que a gente vai ter aqui um Mi maior, aqui um Lá maior, aqui um Si maior e aqui novamente um Mi maior. Então a gente pode começar pensando logo em blocos de acordes. Então, por exemplo, eu tive aqui um Mi no baixo, eu vou colocar um Si, que é uma quinta, aqui no tenor. Vou dobrar o meu Mi aqui no contralto, certo? Em relação ao baixo, que é a minha fundamental. E colocar a terça do meu acorde aqui no soprano. Não esqueçam de que todo acorde precisa ter uma terça. Que às vezes a pessoa está lá abafada, está olhando a quinta, a oitava paralela, esqueceu de colocar a terça do acorde. A terça do acorde é o que vai determinar se a gente está com um acorde maior ou um acorde menor. Então, se falta uma terça no acorde, é uma falha gravíssima, certo? Então, o que eu fiz agora? Ó? Montei o meu acorde aqui do primeiro grau. Vou agora colocar o meu acorde do quarto grau e para isso o que eu quero fazer? Eu vou aproveitar que o meu baixo desceu, movimento contrário é sempre muito bom. E vou aproveitar aqui e vou subir o meu tenor para chegar à terça dele. Lá, Dó sustenido já está aqui. E aí tem alguns casos em que a gente vai ter notas comuns, que é esse caso aqui. Repare, o acorde de Lá maior eu tenho as notas Lá, Dó sustenido e Mi. O contralto já está no Mi. Se a voz do contralto já está numa nota que pode ser mantida, o que eu vou fazer? Manter a minha nota. É a ideia do caminho mais curto, ok? E o meu soprano eu vou subir para o Lá, porque aí eu dobro a minha fundamental que já tem lá no baixo um Lá, certo? Então aí eu começo a olhar do Lá para o Dó sustenido, eu tenho uma terça, baixo, tenor. Do Lá para o Mi do contralto eu tenho uma quinta, baixo, contralto, uma quinta. Mas antes eu tive uma oitava, tá tudo certo. E aqui foi movimento oblíquo, tudo bem. E como antes eu tive uma terça entre baixo e soprano, agora eu tenho uma oitava também com movimento contrário, não tem problema algum, certo? Então aqui está tudo certinho. Entre tenor e contralto a gente vê que tem uma terça, entre tenor e soprano a gente tem uma sexta, entre o contralto e o soprano eu tenho uma quarta, então está tudo de boa. Aí agora eu preciso ver o meu quinto grau, certo? Que é o acorde de quem? De Si maior. Aí, o que eu vou fazer? Muito parecido com o que teve no exemplo anterior. Eu vou descer o meu baixo aqui para o meu tenor, para o Si, o baixo subiu para o Si, o tenor desceu para o Si, eu tive aqui agora um intervalo de oitava. O meu Mi, que estava ali, ele vai descer para o Ré, sustenido, sensível, na voz do contralto. E o meu soprano, eu vou saltar
do Lá para o Fá sustenido para compor o meu acorde. Mesma explicação que eu dei aqui atrás, certo? O tenor desceu, fez aqui o movimento Dó, Si. O soprano desceu, fez o movimento Lá, Fá sustenido. Deu uma quinta direta entre eles dois. Mas volto a dizer, entre uma voz intermediária e uma voz extrema, ou outra voz intermediária, não tem problema. Em algum momento isso vai acontecer. E aqui só falta eu resolver do meu quinto grau, né, do acorde de Si maior para o acorde de Mi maior. O que eu vou fazer? As notas não são Mi, Sol sustenido e Si. Eu não já estou com o Si aqui no tenor. Repetir aqui. Mantive, está tudo certo. A minha sensível, que é o Ré sustenido, eu vou voltar aqui para a minha tônica, certo? E o meu soprano vai fazer a terça do meu acorde, que não pode faltar. Olha, Carlinhos, tem uma oitava direta aí, ó, entre baixo e contralto. O baixo saltou uma quarta, foi para o Mi. O contralto subiu da sensível para a tônica para o Mi. Fez uma oitava direta. Voz intermediária. Contralto é voz intermediária. Mesmo que isso estivesse acontecendo no soprano, tá? Nesse caso aqui seria possível. Por quê? Porque eu estou saindo do quinto grau, indo para o primeiro grau, e a minha sensível está saindo para ir para a tônica. Ok? Então é isso aí. Na verdade, o que é que tem que fazer? Praticar. Praticar bastante. E sempre pensar nessa forma encadeada, onde a gente evita quinta paralela e oitava paralela. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Valeu!